O Bitcoin essa semana rompeu a região dos 32 mil dólares e tem muita gente se perguntando o que será que vem pela frente, o que esperar do Bitcoin para os próximos meses. Vamos bater um papo aqui sobre macro, sobre gráfico, sobre o que esperar em relação àquilo que está acontecendo em torno do Bitcoin, se esse ciclo de fato está se aproximando ou já chegou e a gente vai ver de fato em breve novos milionários, ou se a gente ainda está distante dele. Fica comigo até o final desse vídeo para descobrir em que estágio nós estamos. Bom, basicamente nós temos 4 fatos para analisar sobre o Bitcoin. O primeiro deles é aquele que fez preço recentemente, que é a aprovação do ETF de Bitcoin, ou aprovação para ETFs de Bitcoin mundo afora. E o que acontece e por que isso puxou os preços para cima? Imagina você que simplesmente as maiores gestoras do mundo vão poder ter ETFs de Bitcoin. E é aquele seu tio do churrasco que não quer ouvir falar sobre Bitcoin porque acha muito complicado esse negócio de ter chave privada, etc., de custódia própria, e no fim das contas já desiste logo de ter Bitcoin por isso, mas se interessa pela valorização, afinal de contas, quando o mercado sobe bastante, isso atrai muita gente, mas muitos deixam de investir no ativo ou na classe de ativos, né? Classe cripto, simplesmente por achar esses meios meio complicados, ou precisar abrir conta em uma exchange, ou fazer P2P, enfim. Vai ter essa possibilidade de investir via ETFs, no caso da aprovação do ETF, e qualquer pessoa que já investe em bolsa de valores, por exemplo, vai poder investir no Bitcoin pegando a valorização do Bitcoin, por exemplo, através dos ETFs, lá com a conta dele na corretora, seja qual for a corretora, o lugar do mundo onde ele estiver. Então tem muita gente interessada em investir dessa maneira e os maiores fundos do mundo tem interesse em disponibilizar esses ETFs para os clientes, afinal de contas entraria muito dinheiro aí. E quanto dinheiro? Para você ter uma ideia, a capitalização de mercado do Bitcoin hoje, ou seja, se a gente somar todos os valores em dólares por aquilo que vale o Bitcoin, de todo o Bitcoin existente, é de aproximadamente 660 bilhões de dólares. E entrando essas gestoras, esse market cap do Bitcoin pode pelo menos dobrar, dado o potencial e interesse desses institucionais na criação desses ETFs, né? O dinheiro que entra via ETFs, ele tem a capacidade de mais do que dobrar esse market cap do Bitcoin. E isso faz automaticamente o que no preço? Com que ele suba, e suba forte. O mercado se antecipando a isso já subiu, principalmente em função dos rumores da aprovação do ETF de Bitcoin. No primeiro dia saiu lá uma notícia falsa e fez o Bitcoin subir mais de 10% em questão de minutos, e depois mesmo o site de notícias se retratando, explicando que tinha sido realmente uma notícia falsa, o mercado recuou, mas ainda ficou em alerta. Os rumores aí de aprovação desse ETF, talvez ainda esse ano, já está fazendo com que o Bitcoin suba e suba forte aí nesses últimos dias, nessa última semana. E veja bem, isso são só os rumores. A aprovação ainda não saiu e depois da aprovação ainda vem o dinheiro de fato desses ETFs. Ou seja, são mais 2 momentos para uma provável alta forte do Bitcoin. Agora vamos para a segunda questão aqui ligada diretamente ao preço do Bitcoin, que é a halving que deve acontecer antes do segundo semestre do ano que vem, 2024. A halving do Bitcoin é quando a recompensa dos mineradores é cortada pela metade, acontece aproximadamente de 4 em 4 anos, e nas outras vezes em que ocorreu, aproximadamente ali 1 ano, 6 meses antes, fez com que o mercado subisse bastante forte, iniciando já um ciclo de alta, ciclos que fizeram o preço do Bitcoin multiplicar ali por 6, 7, 10, 15 vezes. Muito provavelmente nesse ciclo o Bitcoin não vai multiplicar por 15, mas a halving tem historicamente uma força, um peso muito grande na alta do Bitcoin. Quando se aproxima ali nesses ciclos, o Bitcoin sobe com bastante força. A cada halving diminui a quantidade de vezes que multiplica o preço. Não se sabe se nessa vez vai multiplicar por 2, 3, 4, 5. Enfim, não tem bola de cristal também, mas um fato é que, historicamente, sempre fez com que o preço do Bitcoin subisse com bastante força. E olhando para os ciclos passados, nesse exato momento em que a gente está, nós estaríamos já no início de um ciclo forte de alta, ou seja, essa alta que a gente teve aqui já estaria fazendo parte
sim de um ciclo de alta. Se vai se confirmar ou não, a gente precisa sim aguardar os próximos meses, mas eu vou dar o meu parecer aqui mais para frente no vídeo, falando antes aqui dos outros 2 pontos cruciais para ajudar a nos guiar a entender se o Bitcoin sobe com força já agora, se a gente está dentro de um ciclo ou não. O terceiro ponto aqui são os juros americanos. Os juros americanos têm subido bastante. Juro americano significa, juros altos em específico, significa aperto monetário. Quando há esse aperto monetário, há um enxugamento do dinheiro em circulação na economia, atividade econômica e tudo mais. O que importa aqui? Macroeconomicamente, quando há esse enxugamento monetário, fica bem difícil do dinheiro ir para os ativos de renda variável e ir principalmente aqui para o Bitcoin. Agora, quando o movimento inverso acontece, quando as taxas de juros caem e os governos acabam jogando mais dinheiro para a economia, o Bitcoin principalmente funciona como uma esponja. Ou seja, quanto mais dinheiro é jogado na economia, mais o Bitcoin absorve. A gente viu isso acontecer forte ali em 2021, por exemplo. E, bom, David, os juros estão subindo, então significa que está muito mais difícil? Depende. Por quê? Assim como os juros sobem, assim como qualquer outra coisa na economia, quando sobe muito forte, existe uma tendência de retorno às médias, e esse retorno às médias deve fazer com que os juros caiam, não agora nesse momento, mas ao longo de 2024. O governo americano deve ainda apertar um pouco mais os juros, depois começa a cair. Quem sabe até numa ameaça de recessão ou numa recessão se confirmando, o governo tenha que jogar mais dinheiro pesado na economia, isso automaticamente ajuda o preço do Bitcoin a subir. Então, para 2023, esse final de ano, em relação aos juros, eu não estou confiante, eu acho que isso não vai fazer preço de fato, mas olhando para a expectativa, aquilo que vai acontecer em 2024, acho que sim. Isso já faz preço no Bitcoin e com certeza vai trazer mais dinheiro, mais capital para dentro do ativo. E para finalizar, o quarto ponto que eu quero trazer, aí sim, é o gráfico do Bitcoin para mostrar uma coisa bem simples aqui para você, tá? Tô com um gráfico aqui de preço aberto na própria Binance aqui, BTC USDT, e nós estamos aqui nesse momento, nós rompemos aqui uma barreira bem importante, que é a barreira dos 32 mil dólares, e estamos prestes a encerrar uma semana. De quando eu estou falando aqui, ainda faltam 2 dias para encerrar a semana, mas estamos prestes a encerrar uma semana acima dos 32 mil dólares aqui, algo que não acontecia desde maio de 2022. Então é bastante tempo, quase 1 ano e meio aí, preço abaixo dessa linha, e é uma linha forte, né, de resistência. Isso desde lá de 2021, né? Desde que o preço subiu com força lá em 2021, chegou lá nas máximas depois dos 69 mil dólares, a gente já tinha aqui, né, essa região dos 32 mil dólares, mais precisamente dos 32 até os 37 aqui, como uma região de muita briga, né? Então, se a gente for olhar aqui, serviu como resistência, aliás, aqui atrás como suporte, né? Depois aqui como suporte de novo, a região dos 32, aí depois serviu aqui também como resistência, aí depois aqui resistência de novo, o Bitcoin subia forte ali, chegava perto dos 32, recuava, andava de lado, enfim, tudo aquilo que a gente viu, toda essa cena que a gente viu para agora sim finalmente ultrapassar os 32 mil dólares. Então estamos aqui na expectativa de encerrar uma semana, esse candle semanal aqui, encerrar acima dos 32 mil dólares. Estou bastante confiante, a gente está vendo aqui um certo volume aumentando, o interesse pelo Bitcoin aumentando. Nesse momento a gente está até com uma certa gordura para queimar, região aqui dos 34 mil dólares. Vamos aguardar aqui, mas eu estou bastante otimista em relação a isso. É mais um ponto positivo, encerrando aqui acima dos 32 mil dólares. É um ponto positivo para renovar aqui, para buscar novas altas. E aí depois, se a gente for olhar aqui, justamente aqueles 37 mil que eu falei, é uma próxima região aqui, né? 37, aqui ó. Aproximadamente 37 mil dólares, 37, 38 mil dólares. Essa região aqui também é uma região bem forte, que é uma barreira psicológica que o mercado costuma estabelecer aqui, né? Aquela região de briga ali. E aí sim o Bitcoin tende a buscar esse novo alvo, né? Segurando aqui acima dos 32.
tende a buscar lá um rompimento, né, ou a região lá dos 37 mil. Muito provavelmente a gente ainda vai ver o Bitcoin aqui nessa faixa de 32 a 35 ainda alguns dias ou quem sabe algumas semanas ainda em lateralização para buscar novo fôlego aqui para ir para essa região de cima. Mas são pontos bastante positivos em relação à alta e isso tudo se confirmando, a gente tem mais confirmação, mais peso, mais dinheiro entrando e mais pontos positivos em relação a gente estar de fato em um novo ciclo de alta. Ao meu ver, tudo isso aqui corrobora para que sim, a gente esteja num ciclo de alta. Eu estou aguardando aqui o Bitcoin segurar aqui nessa região dos 32 no semanal, enfim, para fazer mais aportes. Estou bastante confiante, comprei muito Bitcoin aqui abaixo, espero que você também tenha feito isso. Mas se você está com a expectativa de novas altas, etc., se a gente realmente entrou nesse ciclo, eu estou achando que sim, é só o começo. Muito provavelmente a gente vai buscar novas máximas aí ao longo dos próximos meses, ao longo de 2024. Então, olho nisso. Eu particularmente estou bastante confiante. Lembrando que se você ainda não investe em Bitcoin, ainda não tem conta para compra de Bitcoin de maneira bem simples com as menores taxas, a gente tem aqui o link bonificado, inclusive, para você abrir a sua conta na Binance, receber bônus de até $300, já recebe ali na primeira conversão $5 de bônus, até $300 em bônus de descontos de taxas, é um link exclusivo aqui para o canal e eu ainda divido as comissões ali com todo mundo que abre conta com o link aqui do canal de 10% de cashback, isso aqui é vitalício. Eu ganho quando você abre conta com o link aqui do canal e você também ganha porque eu divido esse ganho com você. Beleza? Então, dito isso, eu fico por aqui. Se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Aliás, deixa aqui a tua opinião também em relação ao próximo ciclo de alta do Bitcoin. Na tua opinião, a gente já começou o ciclo ou ainda não? Ou você está aguardando alguma confirmação? Deixa aqui nos comentários, eu gosto de ler sempre todos os comentários. Se tiver alguma questão aqui para eu responder, faço questão de responder também. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.